horas, algumas técnicas principais que certamente vão auxiliá-los na conciliação. Então, esse é o nosso foco, né? Os senhores, certamente, a gente tem uma programação, vai estar sendo utilizado um vídeo que foi confeccionado especificamente para o curso, que é um vídeo que propõe a fazer uma mediação conciliação, de 45 minutos, né? Novamente focado na realidade que nós temos, já é bastante, né? Nós sabemos que as pautas de audiência são sobrecarregadas, isso quando a gente não vê aquelas audiências de 15, 20 minutos, né? Tem acordo, não tem acordo, totalmente fora do conceito que a gente busca no juizado e na justiça como um todo. Não é isso, né? Ninguém consegue conciliar e construir um acordo onde haja participação das partes em 15 minutos, certamente não, né? O que a gente vai fazer é vender uma ideia, que pode até ser aceita na hora e depois a gente não sabe se vai surtir algum efeito. Não é essa a nossa ideia, então nós idealizamos um sistema misto, né? Não é aquela mediação de tempo de 2 horas, né? Que é um padrão de mediação que a gente tem visto por aí, mas também já é um tempinho maior do que aqueles 15 minutos que nós, às vezes, temos disponível. Então, os senhores vão ver esse vídeo oportunamente, quando o doutor André e o doutor Roberto Portugal Bacelar estiverem fazendo a apresentação deles. Esse vídeo foi confeccionado especialmente para esse curso. Já adianto, né, porque eu sei que os senhores vão perguntar, oportunamente vai ser disponibilizado esse material, não hoje e nem nesses próximos dias, né? Isso vai ter uma etapa de edição final, né, de confecção e edição final, para que os senhores possam receber esse material e depois estar utilizando ele nos seus estados. Além disso, também vai ser disponibilizado oportunamente uma apostila, um material escrito, e antes disso, esse material vai sendo colocado numa página do Conselho Nacional de Justiça para que os senhores possam ter acesso a ele, né? Então, não precisam ficar tão preocupados que, pelo contrário, né, o material ele se propõe a ter muito mais do que propriamente as aulas pelo nosso curto tempo. Bem, pessoal, boa tarde a todos os senhores. A nossa reunião, em breve, começará dentro de alguns minutos, é uma reunião de trabalho, né? Os senhores foram convidados, chamados ou convocados para uma reunião de serviço, e eu me permito propor aos senhores uma conciliação. Nós temos que fazer um acordo. Por quê? Porque nós temos aqui a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, não é? E mais tarde queremos agregar outros vetores nessa nossa campanha. Então nós sabemos, todos nós sabemos, os senhores sabem, né? Nós sabemos que para cada uma dessas jurisdições há uma atividade específica, ninguém ignora isso. Esse é um dos grandes desafios da nossa iniciativa. Então nós, ao mesmo tempo em que os senhores estão vindo aqui para buscar alguma coisa, essa é a razão dessa minha fala, eu já estou me intrometendo, porque nós dois tínhamos combinado que eu não ia falar agora, por causa do tempo. Não é? Mas, então, nós gostaríamos muitíssimo que os senhores nos dessem um feedback no final disso tudo, nos dessem uma resposta, nos dessem esclarecimentos. Por quê? Porque nós estamos aformatando, é óbvio que foi programado, é óbvio que foi planejado, mas nós temos estas peculiaridades. As jurisdições diferentes, os métodos devem ser, alguns deles são diferentes, e o encaminhamento, com certeza, o encaminhamento que será dado depois no campo fático desse empreendimento será obrigatoriamente diferente. Nós sabemos disso. Então, por isso é importantíssimo que os senhores, ao cabo da nossa reunião dos 2 dias aqui de trabalho, dos 3 dias de trabalho, os senhores nos deem um retorno nessas observações, colaborando para que depois nós possamos editar com maior precisão todo esse trabalho que será desenvolvido aqui. Muito obrigado, boa sorte, agradeço muito a presença dos senhores e a colaboração de todos. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte, nessa questão das esferas. Na verdade, as técnicas de mediação são técnicas, elas vão poder ser utilizadas em qualquer conciliação. A gente acaba falando mais do juizado, até por uma questão de ser o local de atuação nosso, né? Nosso, meu, do colega aqui, do Bacelar, da Denise, né? Mas técnica é técnica, né? Conciliação é conciliação em qualquer lugar. O que há é especificidades na forma de condução das matérias, né? Então,
não vejo grande incompatibilidade dessa nossa união, pelo contrário, acho que ela vai ser muito útil. Mas, por exemplo, eu gostaria de deixar claro, por exemplo, o pessoal da Justiça do Trabalho, para eles não se sentirem, de alguma forma, deslocados nesse contexto, né? Porque quando nós conversamos com o conselheiro Douglas, realmente o curso já estava formatado. Então, falamos, não há problema nenhum, nós ficamos muito felizes com a participação do pessoal da Justiça do Trabalho, mas o que nós queremos, assim, se vocês se interessarem efetivamente, obviamente nós podemos pensar numa etapa seguinte de um curso voltado especificamente para os senhores. Aliás, a ideia era até essa, né? Essa foi a conversa com o conselheiro Douglas, do CNJ, que os senhores pudessem estar observando o curso e, no momento seguinte, tendo interesse, pensar numa etapa seguinte já direcionada para os senhores. Tanto que o nosso exercício, o vídeo que foi feito em cima de uma matéria da Justiça Estadual Civil, né? Quer dizer, não pegamos um foco de Justiça do Trabalho. Mas não me parece que isso seja obstáculo de maneira nenhuma, porque as técnicas são as mesmas, né? E essas pontuações vão ser feitas ao longo do trabalho pela participação dos senhores, especialmente. E, de qualquer forma, eu não sei se os senhores perceberam pelo conteúdo, que há um momento final que vai haver uma divisão, né? No sábado, nós estaremos nos dividindo. O pessoal da estadual vai ficar num local, o pessoal da federal em outra e o da Justiça do Trabalho em outra, justamente para a gente poder fazer essa pontuação das matérias próprias e do que é pertinente a cada esfera, tá bom? Bom, então acho que chega de conversa, vamos entrar efetivamente no nosso objetivo aqui, que é o treinamento. E eu mesma que vou começar falando sobre a questão do recrutamento e da seleção. Voltando àquela questão, nós já falamos que a dificuldade do volume de demandas tem nos exigido muito, né? Nós não temos mais condições de ser oniscientes, de atuar em todos os momentos. Nós nos valemos dos conciliadores, mas justamente pela falta de estrutura, encontramos a dificuldade em como arregimentar essas pessoas, né? O que existe nos estados é uma realidade muito diversa. Há locais em que há esse recrutamento é feito por meio de mera indicação dos tribunais em cargos de confiança. Há locais que os próprios juízes dos juizados, no âmbito da sua jurisdição, fazem alguma espécie de seleção, normalmente criada pela iniciativa própria, né? Cada um estabelece seu mecanismo de seleção. Há locais em que há remuneração, essa remuneração é fixa, outros locais ela é variável, de acordo com a quantidade de acordos. Quer dizer, a gente tem um universo bem grande de maneiras de seleção dos conciliadores. Não existe qualquer tipo de sistematização e, na verdade, o nosso grande defeito é justamente uma falta de profissionalização, né? A gente está acostumado a lidar de uma maneira amadora e não importa se é remunerado ou não, é preciso profissionalismo. E isso precisa começar desde o momento do recrutamento. Então, o que é necessário? É necessário ter uma sistematização disso. No primeiro encontro nacional dos juizados que houve aqui em Brasília, no CNJ, que foi dos estaduais e federais, um ponto comum que foi destacado por todos os magistrados foi a necessidade de que, se houver remuneração, haja uma seleção pública. Isso é intuitivo, não é? Nós estamos lidando com dinheiro público, então é necessário transparência. Se houver algum tipo de remuneração, deve haver uma seleção pública com requisitos objetivos, informações prévias das condições para se participar disso. Então, essa é uma primeira coisa que deve ser observada, um primeiro elemento. Precisamos atentar para isso. Nós estamos lidando com o poder público, nós temos necessidade de ter uma seleção pública. Mas isso não é uma situação conflitante com aqueles locais que se valem especificamente de voluntários, e que, na verdade, é a maior realidade dentro do país. Muitos juizados atuam com voluntários advogados, uma grande maioria com estudantes de direito, né, são os anexos das universidades que a gente tem por aí, e alguns com profissionais de áreas diversas, áreas afins, enfim, pessoas que